Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar reinando em vosso coração, na vossa vida. Estamos aqui para trazer uma palavra de incentivo. Trazemos aqui uma palavra de Deus para o seu dia e para a alimentação espiritual da sua alma. Vamos à nossa reflexão e meditação no dia de hoje. E a palavra de hoje é: qual é o propósito de Deus para você, meu amigo, meu irmão? Qual é o propósito de Deus para mim? E o nosso texto base está em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ler. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar-lhe danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro melhor. Jeremias 29, 11, aonde está esse versículo. Agora mesmo, Deus tem você no pensamento dele. Você já parou para pensar nisso, meu querido amigo, meu querido irmão? A você, meu caro ouvinte que está ouvindo essa mensagem? Sim, Deus pensa sempre nos seus filhos. E eu costumo falar que Deus é pai. E pai está sempre com pensamento aonde está seu filho, o que está fazendo, como ele está, se ele está bem, se ele está mal, se ele tomou o café da manhã, se ele almoçou, se ele está com saúde, se está gripado. O pai se preocupa. Mesma coisa é Deus, se preocupa com nós, conosco, que somos filhos dele. Se você ama a Deus, isso significa que ele está pensando em você em todos os momentos, em todos os segundos. Romanos 8, 28 fala: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Romanos 8, 28. O que quer dizer isso? Qual o propósito do nosso chamado? Eu falo mais ainda. O propósito do nosso chamado é adorar, é servir ao nosso Deus. Deus, quando nos criou, ele fez isso. Ele já tinha os anjos que ficavam louvando, cantando. Ficam, né? E ele fez o ser humano, a sua imagem e semelhança. Nós somos reflexo de Deus. Então, somos filhos de Deus. E esse propósito que nós temos é de agradar ao Pai, mas em sinceridade, não em fingimento. Continuando. Cada coisa que acontece, boa ou ruim, tem um propósito na nossa vida. Segundo o versículo que lemos acima, o seu bem. Podemos não saber o porquê de algumas coisas acontecem em nossas vidas. Mas temos uma certeza, para você que foi chamado, de acordo com o propósito de Deus, o resultado final vai ser só bênção. Abrindo um parente, ontem eu e minha esposa conversando comigo sobre um acontecimento que está falando na televisão, sobre uma jovem que até dançava na igreja, né? Aquelas coreografia. Né? Por que acontece isso? E por que Deus deixa acontecer certas coisas com certas pessoas que são servos seus? E eu falei, Deus está sempre lapidando a pedra que somos nós. Aquela pessoa, aquela jovem que sumiu, os pais estão preocupados. Mas se ela sinceramente é servo de Deus, não precisa se preocupar.
Se ela saiu desse mundo, foi para junto do Pai, para um lugar bem melhor. E se não, Deus vai mostrar o que aconteceu. Então, Deus está testando não só a família dessa jovem, mas testando todos nós que estamos acompanhando o caso. E isso nos fortalece, sim, porque buscamos mais a presença de Deus na nossa vida. Isso aí eu expliquei para ela e ela compreendeu. Porque muitas pessoas ficam com interrogação. Por que que um crente tão amoroso pega-se uma doença? Ou até morre de uma doença? Eu falei, somos mortais por enquanto. E temos capacidade de pegar todas as doenças, de acontecer várias coisas desagradáveis na nossa vida. Por isso que devemos orar e buscar a presença de Deus para nos livrar. E Deus manda os anjos acampar ao redor do que o teme para nos livrar, porque a vida é cheia disso. Vamos continuar a nossa reflexão. Podemos não saber por que algumas coisas nos acontecem, que eu acabei de explicar, mas temos a certeza, para você que foi chamado de acordo com o propósito de Deus, o resultado final será bênçãos, muitas bênçãos na nossa vida. Deus criou todo mundo com um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Ele quer lhe abençoar. O propósito de Deus são bons e não podemos ser impedidos. Podemos confiar em Deus, porque o seu propósito é nos mostrar o seu amor e o seu perdão para conosco. Todos temos propósitos para aquilo que fazemos. Quando nossos propósitos são bons e de acordo com a vontade de Deus, Ele nos abençoa. Sim. Ou seja, todos os planos nossos têm que ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus vê que está de acordo, Ele nos abençoe e o plano dá certo. O plano da nossa vida. Mas Deus frustra os maus propósitos. Sim, se você tem um mau propósito, alguma coisa errada, Deus não se compatiza e Ele frustra. O nosso propósito deve ser de fazer a vontade de Deus na nossa vida. O propósito de Deus para você, meu querido amigo, meu querido irmão, aí que está assistindo essa live, o propósito de Deus para mim é Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, meu amigo, meu filho querido, diz o Senhor. Plano de fazê-lo prosperar e não de lhe causar danos. Plano de dar a você esperança e um futuro melhor. O versículo, logo de começo, o versículo base, já fala qual é o propósito de Deus. Deus quer sempre o melhor para todos os seus filhos, para todos nós. Receba essa palavra. E o propósito de Deus é uma esperança, um futuro melhor para todos nós que somos filhos de Deus. Em breve iremos morar lá no céu. Como eu coloquei hoje um versículo, todos os dias agora estou colocando um versículo, que fala o que Deus tem para nós. E hoje fala que os planos de Deus é a vida eterna para todos que o temem e o buscam. Tá bom? Fique com Deus, que Deus vos abençoe nessa quarta-feira e que te dê muitos propósitos na sua vida, seja concretizado na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assinado pelo Espírito Santo, concordando com os seus propósitos, que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vos abençoe.